Bom dia. Bom dia. Sabrina? Sim, estamos ao vivo. Ah, tá. Pronto. Porque não está transmitindo no Facebook, no YouTube ainda, não tô. Ah, agora sim. Bom dia, gente. Vamos começar mais um dia de palestras, de discussão na nossa semana de enfermagem, na 12ª semana de enfermagem da UFRB. Ontem foi um dia muito produtivo, com ampla participação, com palestrantes muito importantes e que contribuíram bastante com a nossa semana. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem a doutora Ana Paula, presidente do Corém Ceará, que vai estar aqui conversando com a gente sobre empreendedorismo e consultórios de enfermagem. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nuno. Eu que agradeço o convite da instituição, o convite de vocês. Parabenizo pela organização do evento. Eu sei que não é fácil organizar a Semana da Enfermagem, ainda mais em situações atípicas como essa que nós estamos vivenciando com a pandemia do novo coronavírus, mas eu tenho certeza que o principal objetivo de vocês, da coordenação do evento, é de que a Semana da Enfermagem não passe despercebida para os futuros profissionais, para os profissionais da enfermagem. Por isso que eu me sinto muito lisonjeada em poder estar com vocês nesta manhã. O tema de empreendedorismo, consultório de enfermagem, é um tema que eu amo, que eu adoro, que eu faço maior propaganda do mundo, diz respeito à enfermagem no empreendedorismo. Eu tenho um consultório próprio de enfermagem e aqui no Ceará a gente tem trabalhado muito, feito muita campanha em prol da abertura de consultórios próprios de enfermagem e mostrando, inclusive, a autonomia dos profissionais, né, que estão necessitando aí desse conhecimento novo de empreendedorismo na enfermagem. Eu preparei uma palestra, eu vou me nortear aqui por ela, para não ser muito desorganizada, né, porque às vezes eu começo a falar e aí eu não tenho fim na fala. Então, eu organizei, montei aqui essa palestra, ela está gravada, já aí disponível no meu YouTube, né, no meu canal do YouTube, que é o Prepara Enfermagem. Se ficar alguma dúvida, por acaso, de alguém que nos assiste, ele pode acessar lá o canal Prepara Enfermagem no YouTube e ele vai ter acesso ao que a gente vai estar trabalhando hoje com vocês, tá bom? Então, vou fazer uma pequena apresentação, tá bom, Nuno? Eu não sei se eu lhe cortei. Fique muito à vontade para se apresentar, tá? Obrigada. Gente, eu sou Ana Paula Brandão, eu sou enfermeira há mais de 10 anos aqui de Fortaleza. Atuei muito tempo como técnica de enfermagem, fui técnica de enfermagem durante quase 10 anos da minha vida, 9 anos e alguns meses. Atuei muito incisivamente na atenção primária de saúde de Fortaleza, aqui do estado. Enquanto enfermeira, fui coordenadora do maior posto de saúde de referência aqui de Fortaleza. Atualmente sou presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará, sou especialista em gestão pública, com MBA em gestão da saúde. Os desafios de se fazer gestão são imensos, mas eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo na enfermagem. É uma área que eu acredito que nós da enfermagem ainda não tínhamos desbravado e nós estamos desbravando essa área e mostrando para os enfermeiros que não se faz enfermagem somente na assistência hospitalar ou somente na atenção primária de saúde. A gente tem focado em outras possibilidades para os profissionais que estão aí saindo da faculdade, enfermeiros, né? Vocês vão poder aprender aqui na palestra que somente o enfermeiro ele detém a competência de abrir o seu consultório próprio de enfermagem, porque de acordo com o artigo 11 da nossa legislação, a consulta de enfermagem ela é privativa do enfermeiro. Enfim, eu estou hoje aqui no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, né? Eu estou aqui com minhas assessoras. Está um pouco bagunçada a minha sala hoje, estou mostrando para vocês aqui, mas é um dia normal de trabalho para nós, as conselhos da atividade essencial. E mais tarde eu volto para o meu consultório, que eu também estou abrindo para poder fazer consulta para
alguns pacientes que estão necessitando de apoio lá na nossa comunidade. Eu tenho um trabalho social, voltado dentro da periferia de Fortaleza, e a gente tem combatido muito o coronavírus da nossa forma, da forma que a gente precisa ajudar os gestores, o poder público a combater essa pandemia. Então, vou começar para vocês aqui a minha apresentação. Bom, meu tema hoje, com muito prazer, vou falar para vocês de empreendedorismo e consultório de enfermagem. A primeira coisa que a gente precisa saber para falar de consultório de enfermagem e empreendedorismo são as legislações. Se você tem o desejo, se você tem a perspectiva de se tornar um enfermeiro com um consultório próprio, a primeira coisa que você precisa saber, aliás, você precisa comer, engolir, é a legislação de enfermagem. Estou brincando aqui para ser mais, desalpilar aqui a palestra. Se você não sabe a legislação de enfermagem, você tem que parar agora e pegar todos os livros e resoluções do sistema COFINS para você poder aprender. Porque no seu consultório próprio, você não vai ter a quem recorrer. Você tem que saber. Um profissional vai lhe fazer uma pergunta sobre determinada situação e você tem que saber. Você tem que ter o conhecimento científico, técnico e legislativo da sua profissão para que você passe para ele segurança no atendimento. A primeira lei que eu trouxe para vocês é a Lei 5.905 de 1973. É a lei que criou os conselhos de enfermagem. Então, a primeira coisa que você precisa saber é essa lei, porque essa lei, a lei que criou, é a lei que vai te orientar a saber qual é o único órgão que vai te fiscalizar do ponto de vista do exercício da profissão. Então, se você vai montar o seu consultório de enfermagem, o órgão que vai te fiscalizar para saber se você está fazendo o correto é o Conselho Regional de Enfermagem do seu estado. Então, essa lei, ela diz quais são as competências do sistema COFEN-CORENS. Diz que nós temos um conselho para cada unidade da federação e um conselho federal com sede em Brasília. Traz para a gente o rol de competência dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Enfermagem. Traz para a gente os mandatos dos conselheiros e quais são as atribuições desses conselheiros em mandato. Então, ela é primordial para que você leia. A outra lei que você vai colocar de cabeceira de bolso, o livrinho de legislação é disponibilizado também no nosso site, traz essas legislações para que você não fique de fora de nada que a legislação te traz. A próxima legislação ela é a primordial, a mais necessária que você precisa ter. A Lei 7.498 de 86, a nossa lei do exercício profissional. A nossa lei do exercício profissional, ela é o nosso regimento interno de quem detém consultório próprio de enfermagem. Nela, a gente vai saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Como nós, enfermagem, somos uma profissão regulamentada, o que é isso, Ana Paula? Uma profissão que foi criada por lei, que foi aprovada, criada por lei, inclusive exigiu-se a criação de um conselho para fiscalizar o exercício dessa profissão. Como nós somos profissão regulamentada, nós só podemos fazer aquilo que está na lei. O que não está escrito não é competência nossa e nem nós podemos fazer. Então, essa lei, o artigo 11, vai ser o artigo de cabeceira de vocês. A outra legislação é o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Resolução 564 de 2017, que entrou em vigor em abril de 2018. Então, o Código de Ética nada mais é do que o manual de condutas aceitas pela sociedade para que nós possamos desempenhar a nossa profissão de enfermagem com segurança para o nosso paciente. Na nossa legislação, a nossa lei do exercício profissional, a 7.498, ela vem trazendo no seu artigo 1º que é livre o exercício da enfermagem em todo o território brasileiro. E no artigo 2º, ela vem dizendo que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselhos Regionais de Enfermagem. E esse artigo vem dizer para a gente quem são os profissionais da enfermagem. Os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros e as parteiras. Até hoje, as parteiras estão garantidas, o exercício da profissão de parteira está garantido mediante a Lei 7.498. E muita gente acha que não existe mais até o auxiliar de enfermagem, mas existe sim.
e enquanto a lei estiver em vigor, essas profissões continuam existindo. Aqui no Ceará, a gente tem relato de um registro apenas de parteira que ainda não foi colocado como inativo. E aqui no Ceará, eu trago no meu slide que a gente tem um quantitativo muito grande de profissionais. Eu quero aqui já desejar um feliz dia 20 de maio para todos os auxiliares e técnicos de enfermagem da sua cidade, da cidade de vocês, que é muito importante. Amanhã, dia 20, é o dia que a gente comemora o dia desse profissional. Aqui no estado do Ceará, nós temos 55 mil profissionais da enfermagem, entre auxiliares e técnicos de enfermagem. Somando com o enfermeiro, a gente chega em quase 80 mil profissionais da enfermagem aqui no estado. É muita gente. E esse profissional da enfermagem, enfermeiro, que vai montar o seu consultório de enfermagem, precisa saber o artigo 11 da Lei 7.498 de cor e salteado, que nem a gente diz aqui no Ceará. Ele precisa colocar lá na sua cabeceira, ele precisa ler, ele precisa saber tudo o que compete a ele enquanto profissional que pretende montar o seu consultório de enfermagem. Então, o artigo 11, ele diz que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente. Algo que é privativo, que somente o enfermeiro pode realizar. A direção dos órgãos de enfermagem integrantes da estrutura básica de saúde, pública e privada, e chefia de serviços de unidade de enfermagem. Então, você nunca vai encontrar um hospital em que o chefe da enfermagem é um profissional da psicologia, porque a legislação é muito clara, é muito óbvia. A chefia e a direção de órgãos de enfermagem é privativa de profissionais enfermeiros. A organização e direção dos serviços de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. A organização e direção também é realizada por profissional enfermeiro. O planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços de enfermagem é privativo do enfermeiro. Para você que vai montar um segmento de empreendedorismo que não seja consultório de enfermagem, a letra H do artigo 11 da Lei 7.498 traz que a consultoria, a auditoria e emissão de parecer sobre matérias de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, se eu não vou montar o meu consultório de enfermagem agora, mas eu quero montar uma consultoria em amamentação, uma consultoria em puerpério, uma consultoria em planejamento familiar, uma consultoria voltada para crianças, voltada para a auditoria. A quem eu vou me agarrar para saber se eu estou fazendo a coisa correta? A lei do exercício profissional. É na lei que diz que eu, profissional da enfermagem, tenho a autonomia e a privatividade de emitir parecer sobre matéria de enfermagem e também consultoria sobre matéria de enfermagem. E a letrinha I da Lei 7.498, do artigo 11, diz que é privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem. É nessa letra, que é essa letra da legislação que ampara as nossas atividades de enfermagem. Letra I do artigo 11 da Lei 7.498. Assim como a prescrição de enfermagem. Vou fazer uma pausa aqui para você que está nos acompanhando, para você ficar muito atento quando eu falo prescrição de enfermagem. Eu monto meu consultório próprio. Quer dizer que eu vou poder prescrever medicamentos. Preste atenção. Prescrição de enfermagem é diferente de prescrição de medicamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já peguei alguns casos aqui das pessoas trocarem aí as condutas. Para eu ser enfermeiro e poder prescrever e solicitar exames, eu tenho que estar vinculada ao Sistema Único de Saúde ou ter um protocolo específico da minha instituição. É o que a lei me garante, a gente vai já ver. Mas eu, no meu consultório de enfermagem, eu tenho a privatividade de prescrever a assistência de enfermagem. Eu estou falando para vocês da resolução da sistematização da assistência de enfermagem, da SAI, em todo o processo de enfermagem, as 5 etapas que vocês devem ter aprendido aí. Então, essa prescrição, ela é privativa do enfermeiro. Então, se eu estiver falando de SAI, de sistematização da assistência de prescrição de enfermagem, eu não posso imputá-la para um técnico, porque ela é privativa do enfermeiro. E no meu consultório de enfermagem, eu também faço a SAI. Porque lá na SAI que eu vou poder saber fazer todo o procedimento de coleta de dados,
de diagnóstico de enfermagem, de planejamento de enfermagem, da execução das atividades propostas no meu planejamento e avaliação do meu processo de cuidado, se ele está sendo eficaz para o meu paciente. Então, é nessa letrinha aí da prescrição de enfermagem que a gente se ampara e dá consulta de enfermagem para a gente poder montar o nosso consultório próprio de enfermagem, além de outras resoluções que vocês verão adiante. Bom, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. É privativo do enfermeiro. E aí vocês devem ter ouvido, o auxiliar de enfermagem não existe mais porque ele não está mais podendo exercer as atividades a pacientes graves. Porque o técnico de enfermagem é que detém a competência de assistir ao enfermeiro quando este enfermeiro está prestando cuidados de enfermagem a pacientes graves. Somente o técnico de enfermagem pode realizar essa assistência, assistir o enfermeiro desta forma. O auxiliar não pode. É por isso que a atividade do auxiliar de enfermagem está mais limitada no que diz respeito à assistência de enfermagem a pacientes graves. Como também é privativo. Oi? Oi, Ana. É porque o pessoal do chat está dizendo que está um pouco baixo o áudio. Aí eles estão pedindo para ver se é a sua mão. O áudio, isso, eles estão escutando baixo. Eu não consigo. Melhorou? Eu consigo escutar normal, mas eles estão dizendo que estava baixo. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Eu estou falando aqui, o pessoal do chat está dizendo que está baixo. Quem tiver em casa, tentar aumentar o volume um pouquinho, ou então, disseram assim, perguntar se não está com o dedo no local do... Eu já ouvi. Pronto. Desculpe. Certo. Eu tirei aqui um cabo que estava aqui no telefone, tá? Gente, eu estou aprendendo aqui ainda a tecnologia, né? Até como brinquei com o Nuno, tudo é muito novo para mim, apesar da gente saber que a gente não sobrevive mais sem a tecnologia, né? Eu estou aprendendo ainda. Então, se melhorou aí, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, mais próximo, para todo mundo compreender também. Como eu vinha falando para vocês, os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica, capacidade de tomar decisão imediata, também é uma atribuição privativa do enfermeiro. E a gente vai seguindo aqui na nossa palestra. Depois, no artigo 11, vem dizendo qual é a competência do enfermeiro como membro da equipe de saúde, que a gente pode trazer para vocês. A participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, a participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. Acabei de falar para vocês sobre isso, essa competência do enfermeiro enquanto membro da equipe, que está estabelecida aqui no artigo 11, mas no inciso 2º do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. A participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, a prevenção e controle sistêmico da infecção hospitalar e das doenças transmissíveis em geral, a prevenção e controle sistêmico de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e à puérpera. E aí você não precisa ter especialização em obstetrícia para prestar consultoria nessa área, porque é parte da competência do enfermeiro enquanto membro de uma equipe de saúde. Acompanhamento da evolução... Isso é um detalhe importante a destacar, né? Esse detalhe que você falou... É um detalhe importante a destacar, porque às vezes dá uma confusão, né? Um entendimento equivocado, que acho que você está deixando bem claro agora. Isso. Você que é profissional enfermeiro, você não precisa fazer especialização em obstetrícia para você ter a competência de assistir a gestante, a parturiente e a puérpera no seu processo, né? Todos esses processos de nascimento da criança. E o acompanhamento do trabalho de parto também é feito por qualquer enfermeiro. A legislação traz e ela é muito clara. A execução do parto sem distócia. Se o parto tiver distócia, já não é competência da enfermagem. Mas se o parto ele evolui de forma natural, sem distócia, é uma competência do enfermeiro e ele não precisa ter especialização em obstetrícia para isso. E a educação visando a melhoria da saúde da população. Aí, do que eu estou falando aqui para vocês, a única coisa que você, que é enfermeiro, que não tem especialização ou não é enfermeiro obstetriz, não pode fazer, é o que eu vou dizer para vocês aqui agora, que é o parágrafo único do artigo 11.
Profissionais referidos no inciso 2 do artigo 6º desta lei, eu estou falando de enfermeiras obstetrizes, que são uma formação que em alguns municípios não tem, aqui no Ceará não tem, estados não tem, mas lá em São Paulo ainda existe. Ou de enfermeiras que possuem pós-graduação em obstetrícia. E aí, a letra A diz, assistência parturiente ao parto normal, é uma competência de quem é obstetriz ou enfermeira especialista em obstetrícia, identificação das distócias obstétricas e tomadas de providências até a chegada do médico. Isso é de competência da enfermeira com especialização em obstetrícia ou a enfermeira obstetriz. E a realização da episiotomia e da episiografia e a aplicação de anestesia local quando necessário. Então, são essas 3 letrinhas que vão diferir a assistência de enfermagem para o enfermeiro, que é enfermeiro generalista graduado, do enfermeiro que obteve a especialização em obstetrícia, ou o enfermeiro obstetriz, como a lei traz para a gente, tá bom? No meu apanhado aqui de aulas, eu trago para vocês também a competência do técnico, do auxiliar de enfermagem, que eu já falei para vocês aqui que existem algumas situações específicas, por exemplo, o único profissional que detém a competência de assistir ao enfermeiro quando o enfermeiro está realizando de sua competência privativa assistência de enfermagem a pacientes graves é o técnico de enfermagem, somente ele. Já o auxiliar, ele executa outras atividades que a gente diz que ele observa, reconhece, descreve sinais e sintomas, executa ações de tratamento simples, presta cuidados de higiene e conforto ao paciente e participa da equipe de saúde. É o que a lei tem trazido para a gente. E no caput do artigo 13, que é a competência do auxiliar, ele fala também que ele exerce as atividades sob a supervisão de enfermagem, são atividades de natureza repetitiva envolvendo serviços auxiliares de enfermagem. Aí, gente, vamos para o que interessa. O primeiro passo que eu falei para vocês aqui é o quê? Se eu sou enfermeira, quero empreender, seja montando meu consultório de enfermagem, seja montando a minha consultoria, seja trabalhando no meu home care, eu preciso ter alguns conhecimentos que eu não posso deixar de lado. O primeiro deles é o conhecimento legislativo, o conhecimento das nossas leis, que a gente acabou de fazer uma explanação rápida, né, que a gente precisa fazer para vocês, para que vocês possam fazer uma leitura mais aprofundada. E eu também gravei essas aulas lá no canal Prepara, que você pode também acessar. Aí a gente traz para vocês o que de mais novo tem no sistema Cofrincorense, de que trata sobre a abertura de consultório de enfermagem. Antigamente, para você abrir o seu consultório de enfermagem, existia uma burocracia interna dentro do próprio conselho. Você tinha que abrir a sua empresa, você tinha que pagar muitos impostos, para depois vir aqui no conselho. Hoje, você que é enfermeiro, para você montar o seu consultório de enfermagem, está tudo desburocratizado. E quem fez isso? A gestão do COFEN, no ano de 2018, lançou a resolução 568, que é possibilitando a abertura de consultório e clínica de enfermagem. Essa resolução, ela veio desburocratizar a abertura desses consultórios. Não é que não existisse antes clínicas de enfermagem, existiam, mas para se abrir as clínicas, os profissionais estavam tendo que passar por uma burocracia desnecessária. Então, o sistema Cofrincorense melhorou a abertura desses consultórios. Para você empreender, você precisa se cercar de vários conceitos. Você tem que ter uma visão ampla, você tem que ter marketing, você tem que ter a ideia de abertura do seu consultório de enfermagem, você tem que planejar a abertura desse consultório de enfermagem, você tem que saber aonde você vai montar o seu consultório, qual é o seu público-alvo, você tem que estar motivada, porque exige muita motivação para você abrir o seu consultório, e você precisa ter estratégia. Um exemplo que eu posso dar para vocês, o meu consultório funciona dentro da periferia de Fortaleza. Ele trabalha com consultas a preço bem populares, bem razoáveis, que qualquer cidadão ele pode pagar uma consulta de enfermagem lá no consultório da Ana Paula. Se eu, Ana Paula Brandão, quisesse montar o meu consultório de enfermagem com preços populares e quisesse montar ele em um bairro nobre aqui de Fortaleza, talvez eu não tivesse tanto engajamento do público que precisa circular
para garantir uma consulta e uma assistência de saúde. Então, o meu consultório é montado dentro da periferia, onde aquelas pessoas que estão ali inseridas naquela localização precisam de uma assistência de saúde diferenciada. Isso faz com que eu tenha um quantitativo bem maior de pacientes. Apesar do lucro, né, os valores das taxinhas que são cobradas pelas consultas serem taxas populares, eu tenho um grande quantitativo de pessoas todos os dias que procuram o consultório para N serviços voltados da enfermagem. Então, eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse norte. Se eu fosse montar o meu consultório na Aldeota, que é um bairro nobre aqui de Fortaleza, muito provavelmente eu não teria uma clientela formada, porque as pessoas que estão inseridas ali naquela comunidade são pessoas de poder aquisitivo alto e que têm planos de saúde caros e que não precisam do serviço que eu estaria ofertando ali naquele momento. Então, você tem que ter essa visão, você tem que ter essa logística para que você possa montar o seu consultório de enfermagem. A nossa resolução, a 568 de 2018, ela vem trazendo que os consultórios e clínicas de enfermagem ficam obrigados a providenciar e manter registro no Conselho Regional de Enfermagem da sua cidade. Então, você tem essa obrigatoriedade já no artigo 1º da resolução. O artigo 3º, ele diz que os enfermeiros, quando da atuação em consultórios e clínicas de enfermagem, poderão realizar as atividades que estão estabelecidas na Lei do Exercício Profissional. Ele é muito claro. Então, você vai fazer tudo aquilo que a gente acabou de discorrer ali no artigo 11 da legislação. Ele fala também que a gente precisa manter um regulamento que disciplina o funcionamento do consultório e da clínica, que a gente monta e que está disponível, tem até um link disponível lá no COFEM. Mas é um regulamento para funcionamento, de que horas a que horas funciona, quem são os profissionais, quais são as atividades que são desenvolvidas ali dentro do consultório. É importante você ter como algo escrito e posto ali, você coloca dentro de uma pastinha o seu regulamento de funcionamento, a sua CRT, tudo dentro de uma pastinha, o seu alvará de funcionamento da prefeitura, para quando chegar uma fiscalização, tá lá tudo bonitinho, arrumadinho no seu livro, no seu caderninho lá de registros e de instrumentos que você precisa para funcionar. No artigo 4, ele diz que, para efeitos deste regulamento, adota-se as seguintes definições. Ele vai fazer a diferença, no artigo 4, de clínica para consultório de enfermagem. Quando eu falar de clínica, diz estabelecimento constituído por consultórios e ambientes destinados ao atendimento de enfermagem individual, coletivo ou domiciliar. A clínica, você pode pensar em algo macro, em algo que eu posso montar um espaço grande, com várias salas, em que cada sala detém uma atividade de enfermagem. E para eu montar uma clínica, é importante que eu primeiro retire o meu CNPJ, meu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Quando eu falo de consultório de enfermagem, eu estou falando de uma área física, onde se realiza a consulta de enfermagem e outras atividades privativas do enfermeiro para atendimento exclusivo da própria clientela. Então, eu estou falando de uma sala, de um consultório, em que eu não vou precisar abrir CNPJ e basta eu ser um profissional enfermeiro regular com o meu conselho, para que eu consiga abrir o meu consultório. Você não precisa abrir um CNPJ ou um MEI para a abertura do seu consultório de enfermagem. Basta você seguir os passos que eu vou passar para vocês agora mais à frente para essa definição. Então, eu tenho fomentado muito aqui no Ceará a abertura de consultórios próprios em cima da resolução 568 de 2018, que desburocratizou. Então, eu vou observar onde é que eu quero montar o meu consultório, vou alugar um espaço, eu oriento até as pessoas que estão querendo alugar, já procurar nos cantos, nos locais que já tem clínicas que alugam só as salas. Você já pode alugar essa sala, que ele já tem o alvará de funcionamento, já tem o registro sanitário, e você só faz o pedido de requerimento de funcionamento do seu consultório ao Conselho Regional de Enfermagem da sua cidade. Então, é muito simples. Aí eu vou passar para vocês agora mais algumas situações que vêm falando dessa abertura, da responsabilidade técnica. As clínicas, elas precisam emitir a certificação de responsabilidade técnica, e é por isso que elas precisam do CNPJ. Já os consultórios não precisam, você vai receber um documento, uma certificação do seu consultório, mas não necessariamente precisa fazer a anotação de responsabilidade técnica de empresa que era feita anteriormente. Então, o consultório é algo bem mais tranquilo de você abrir. Então, ele vem dizendo que as clínicas de enfermagem são isentas de qualquer pagamento de anuidade aqui,
e que os consultórios também são isentos. O consultório de enfermagem, para você abrir o seu consultório de enfermagem, você não vai pagar nenhuma taxa ao Conselho Regional de Enfermagem, porque você já é um profissional regular com as suas atividades. Nuno, me avisa se o som melhorou, se as pessoas estão ouvindo o som, se está melhor, se alguém falou alguma coisa. Deixa eu checar aqui. Sim, melhorou. Pronto, graças a Deus, porque sempre que eu estou dando palestra, parece às vezes assim, formato novo que a gente está tendo que vivenciar, eu gosto de povo, eu gosto de gente, eu gosto de calor humano, então eu não tenho esse feedback quando a palestra é online, né? Então eu gosto muito de interagir e eu acho que deve ter até perguntas aí, quem quiser ir fazendo as perguntas, vão fazer. Né? Então, enfim. Nós estamos separando as perguntas para, no final, a gente listar. São muitas perguntas. Pronto. Voltando aqui. Para eu abrir o meu consultório, eu não pago nenhuma taxa a mais no meu Corém. Porque eu já sou uma profissional regular com as minhas atividades. Eu já pago a minha anuidade anual. Então, eu não vou pagar nada mais para isso. Por isso que eu digo que veio desburocratizar. Porque anteriormente pagava-se para abrir clínica, empresa, registrar empresa, tinha um pagamento, mesmo você já sendo um profissional regulamentado. E hoje não. Clínicas e consultórios de enfermagem são isentos. Bom, aí eu trouxe para vocês aqui que no artigo 4 ele diz também: as clínicas de enfermagem que oferecem serviços de enfermagem, consulta de enfermagem, elas só estão aptas para funcionar se elas estiverem registradas no Corém. Então, não adianta você montar o seu consultório de enfermagem, botar a placa se você não tiver o registro. A obrigatoriedade é o registro do profissional. Bem como o alvarazinho, a licença da prefeitura para o funcionamento, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. O consultório de enfermagem é permitido a utilização dele por mais de um profissional, por 2 profissionais. Então, eu posso atender no meu consultório lá de segunda, quarta e sexta, e na terça, quinta e sábado, a minha amiga que se formou comigo, que quer dividir o consultório, está dividindo o consultório comigo. A resolução também ampara essa modalidade. E da isenção que eu já falei para vocês, que não paga nada para poder abrir o seu consultório de enfermagem a nível de Conselho Regional de Enfermagem. Então, eu vou dizer para você o passo a passo que você precisa fazer, está se formando agora, né? Eu acho que deve ter gente aí já pensando, a cabeça já fervilhando. Eu não vou para assistência hospitalar, porque eu não gosto, nem vou para atenção básica. Eu vou montar o meu próprio negócio, vou ser empresária. Tem gente ganhando muito bem com isso aqui no Ceará. Eu faço muita propaganda das minhas amigas, que tem consultório próprio aqui, que elas conseguem tirar os seus salários bons de enfermeiras aqui com as suas atividades autônomas, né, na parte de empreendedorismo. Então, se você vai montar o seu consultório, você precisa, no mínimo ali, ter algum recurso mínimo para você montar aquela estrutura, para cumprir o que diz a RDC número 50 da Anvisa, no que diz respeito à estrutura física. Anotem aí. Além das legislações de enfermagem, além da resolução 568 de 2018, você tem que saber a RDC número 50 da Anvisa. Ela vai falar das estruturas internas do seu consultório. Ela vai dizer que o seu consultório precisa ter uma área ampla, arejada, de preferência o piso, seja um piso de fácil limpeza. Se você for fazer a coleta citopatológica, você precisa ter a macazinha adequada da coleta citopatológica de enfermagem. Você precisa ter, no mínimo, um birô, uma cadeira, a maca que você vai utilizar, alguns materiais iniciais que você aprende até na disciplina lá de saúde da mulher. Dependendo da área que você vai focar dentro do seu consultório de enfermagem, você vai ter que ter esse espaço. Você precisa ter um banheiro dentro desse consultório. É importante você ter esse banheiro para que a pessoa que vai para a consulta ela possa ter acesso a esse banheiro, além do acesso à pia da lavagem das mãos que você precisa para o seu exercício da profissão. Enfim, essa RDC vem trazendo isso. Você obteve um local onde você quer montar o seu consultório, a primeira coisa que você vai fazer é pedir o alvará de licenciamento da prefeitura, que você pode fazer isso com o seu CPF. Você vai fazer o contrato de locação da sala, ou se você já tiver uma sala que alguém for lhe doar,
para você funcionar, você pede para a pessoa ali fazer o termo de doação e o período do tempo para você poder dar a entrada na prefeitura para o alvará de licenciamento, né? O licenciamento para o funcionamento do seu consultório. E aí você vai dar a entrada na prefeitura. É a primeira coisa que você vai fazer. Você só precisa apresentar a sua carteira profissional de enfermeira, o local onde vai funcionar e uma minuta do que vai funcionar. A minuta você vai dizer que naquele endereço que você alugou, que o contrato está anexo, vai funcionar um consultório de enfermagem com os serviços seguintes. Aí você vai colocar qual o serviço que você vai optar em ter no seu consultório. Se é curativo, se é tudo que você vai precisar ter lá no seu consultório. Se é consulta de enfermagem voltada para a saúde da mulher, como um exame preventivo de Papa Nicolau, então você vai precisar dizer isso lá, na minutazinha. A prefeitura vai lhe entregar esse alvarazinho. Tem uma taxa que a prefeitura varia de prefeitura para prefeitura, que você vai pagar lá. De posse desse alvarazinho de funcionamento da prefeitura, você vai até a sede do seu conselho. Nesse período de pandemia, a gente está recebendo tudo online via e-mail. Se for ainda nesse período de pandemia que você for abrir. Se não for, você vai até a sede. Aqui no Ceará, quando chega alguém que diz que vai abrir consultório próprio, eu digo, eu quero conhecer. Porque eu quero fazer a política de engrandecimento da profissão enquanto profissão empreendedora e autônoma. Né? Então, vai depender muito de um regional para outro. Então, ele vai vir aqui com um requerimento. Nesse requerimento tem que ter o nome, o número de inscrição do Corém do enfermeiro requerente, o endereço completo do consultório, que já vai estar lá no seu contrato de locação ou na sua cessão da pessoa que está ali cedendo espaço para isso, o horário de atendimento no consultório, se o consultório só funciona pela manhã, de 8 a meio-dia, se ele só funciona à tarde, de 13 às 17, ou se ele funciona o dia todo, inclusive aos sábados, tem que estar lá no requerimento. Você vai trazer a sua certidão negativa do Corém, que você tem acesso no site do seu Corém, de que você é um profissional que não responde a nenhum processo ético e que está em dias com suas atividades profissionais. O seu comprovante de residência, que aí não é o comprovante de residência do consultório, é o seu comprovante pessoal, e a cópia do alvará de funcionamento que você já deu entrada lá na prefeitura da sua cidade. De posse de todos esses documentos, na frente desses documentos, você vai botar o seu requerimento. Eu, Ana Paula Brandão da Silva Farias, enfermeira, número do Corém, venho por meio deste requerer a abertura do meu consultório de enfermagem. Aí coloco que funcionará no endereço número tal, cópia do contrato de locação em anexo, de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas, que irei dividir o consultório com a minha amiga enfermeira, a minha colega, minha parceira, minha sócia, doutora fulana de tal, enfermeira, Corém número tal, que estará atendendo no consultório nos dias tais e tais e tais, no horário tal, tal e tal. Coloco tudo isso, anexo o alvará, a cópia do alvará de funcionamento, a cópia do contrato de locação do consultório, assino e mando para a minha presidente do meu Corém, do meu estado, a fulana de tal dos Anzóis. Quando chegar no seu Corém, todo mês o Corém tem uma reunião ordinária de plenário. Todo o Corém, isso é estabelecido nos regimentos internos. Então, a autorização para o funcionamento do seu consultório vai ser dada pelos conselheiros efetivos do seu Conselho Regional de Enfermagem. Vai receber o seu documento, vai para a Procuradoria Jurídica, a Procuradoria Jurídica faz um parecer jurídico para ver se todos os seus documentos estão, encaminha para essa reunião que acontece uma vez por mês, e no final dessa reunião você vai receber o extrato de autorização para o funcionamento do seu consultório de enfermagem. Aí, quando essa reunião termina, você recebe esse extrato e recebe a sua certificação de abertura do seu consultório. E o númerozinho, aqui no Ceará, a gente implantou um númerozinho, não sei aí no estado de vocês, mas aqui a gente implantou um número porque eu, Ana Paula, precisei implantar, porque eu faço muita propaganda de consultório de enfermagem. Então, eu preciso saber quantos consultórios nós estamos abrindo, nós estamos tendo, para eu poder estar falando para o povo que precisa abrir consultório de enfermagem. Isso é o que diz a resolução 568 de 2018, que trata da abertura de consultórios e clínicas de enfermagem. Se você vai montar a sua clínica, se você tem mais dinheiro, o processo é outro mais detalhado, você precisa primeiro abrir o seu CNPJ,
ou através de um microempreendedor individual, ou através de uma empresa, né? Tudo isso. Aí é diferenciado que aqui no Corém Ceará, dentro do departamento de fiscalização, nós temos uma pessoa que você liga dizendo que quer informações, ou eu mesma dou a consultoria gratuita para quem vai abrir pessoalmente, ou eu oriento, passo a orientação para uma fiscal ou uma servidora aqui da casa, que dá todas as orientações e toda dúvida que você vai tendo, você vai ligando e a gente vai tirando a sua dúvida até você finalizar o seu consultório. Eu adoro ir fazer as inaugurações de consultório. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto eu no meio de algum canto, de algum negócio, de algum enfermeiro fazendo propaganda, porque eu gosto de fazer propaganda da enfermagem que dá certo, né? Então, quem me acompanha, acho que o não me acompanha, já deve ter visto eu inaugurando consultório de enfermagem, enfermeiras renomadíssimas aqui no estado. E aí tem outra resolução que você vai, Ana Paula, eu vi que tem outra resolução que fala também de consultórios. É a 606 de 2019. Mas o que é que essa resolução traz? Ela traz os modelos de requerimento que você precisa ter. Se você não quer fazer da sua cabeça esse modelo de requerimento, você acessa a resolução 606 de 2019, que ela traz o formulário de registro de consultório e o requerimento de cadastro de consultório de enfermagem. São 2 formulários que ela traz o modelo que você precisa preencher para poder mandar para aprovação do plenário do Corém Ceará, se você for do Ceará, ou do Corém aí da sua cidade, do seu estado, perdão. E aí, gente, é um passo a passo muito bacana, muito legal, mas eu preciso dizer para vocês aqui que para abrir o consultório de enfermagem não é fácil. Você precisa de dedicação, você precisa de determinação, você precisa estar ciente do que você quer, né? Então, eu tenho visto aqui várias iniciativas têm apoiado, dado consultoria para muitas enfermeiras que estão abrindo o seu consultório de enfermagem, que tem sido sucesso. Nesse momento de pandemia, a gente está tendo que se reinventar. Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai poder continuar aí as nossas propagandas da enfermagem que dá certo. Você precisa ter iniciativa, liderança, autoconfiança, perseverança, capacidade de planejamento. Não pense que para montar o seu consultório, você vai, vou montar meu consultório amanhã e está montado. Faça o planejamento. Se a perspectiva de formação de vocês é no final do ano, vamos fazer o planejamentozinho, o que é que você vai fazer em maio, o que é que você vai fazer em junho. Em junho eu vou dar a entrada no alvará na prefeitura. Em julho, eu já tenho um dinheirinho para ir comprando os primeiros equipamentos do meu consultório. Vai pesquisando fotos na internet de locais, de consultórios que já existem. O Instagram tem ajudado muito. Tem muitas amigas que montaram consultoria de amamentação, consultoria voltada para lactação. Tem muita gente aí indo a domicílio, ganhando bem, trabalhando a domicílio, sem precisar montar o consultório. Mas se você precisar montar, você tem que seguir essas regulamentações. Mas se você, por um acaso, não quiser montar o seu consultório, quiser trabalhar com consultoria em home care, a única diferença é que você vai colocar lá no Google, resolução COFEM home care. Aí você vai ter que ler essa resolução, tudo que ela diz que você pode fazer, que você não pode fazer, e vai pegar o seu carro, montar a sua estrutura mínima de consultoria e vai se jogar no mundo. Se joga com o teu conhecimento. Daqui uns dias você está com a tua clientela montada e as pessoas já estão te indicando para outras pessoas. Né? Então, a Yandra, que eu acompanho no Instagram, eu tenho vários colegas, eu até aqui na minha apresentação está aqui, que está disponível para vocês, lá no Prepara Enfermagem, canal do YouTube. A Mona Lisa Sá, que é uma enfermeira que tem consultório aqui na região do Iguatu, no Ceará, ela tem consultório próprio. Faço muita propaganda da Mona Lisa. Onde eu vou, faço propaganda. Foi sua professora? Ela ficou no estágio. Excelente enfermeira. Eu não sabia que ela estava com um consultório. Consultório próprio. Eu faço a maior propaganda dela. O Instagram dela é doutora Mona Lisa _Sá Caldas. Para quem quiser acompanhar, doutora Mona Lisa _Sá Caldas. E lá tem um consultório dela, a coisa mais linda. Então, eu levo a foto dela para onde eu vou dar palestra, eu levo a foto dela e mostro o consultório dela. Tem outra amiga, que é a do primeiro furo. Ela não é, mas era enfermeira da Rede Sara, aqui de Fortaleza. E ela pediu as contas e montou a empresa dela. A empresa dela é Primeiro Furo. Você também consegue colocar no Instagram lá, Primeiro Furo. Ela trabalha fazendo o primeiro furo nas orelhinhas
das meninas que nascem por aqui, em Fortaleza. As mães vão indicando, ela tem uma clientela muito vasta. Tem um outro amigo, que é o André, que é o doutor André, que ele é enfermeiro acupunturista, e ele tem consultório próprio aqui em Fortaleza. Ele é do High Society. Aqui lá, ele trabalha ali no que há de melhor aqui de Fortaleza, por mais poder aquisitivo é quem procura o doutor André, que é enfermeiro, que detém consultório próprio na área de acupuntura. Inclusive, ele faz parte de um grupo de trabalho aqui do Corém, da parte de práticas integrativas complementares, que se você gostar dessa área, o que tem enfermeiro montando consultório voltado para PIX, e se dando aí, o negócio dando bem, fazendo diferença, tendo rentabilidade, aqui a gente já tem uns 3 ou 4 aqui no estado do Ceará. E eu faço a propaganda da Clienf, que é a clínica de enfermagem de uma enfermeira chamada Stephanie Power, que é uma enfermeira aqui de Fortaleza. A clínica dela é dentro de uma periferia de uma área da periferia bem vulnerável, e ela disponibiliza vários serviços de enfermagem lá, inclusive até coleta de exames laboratoriais, a clínica dela faz lá em parcerias, né? Eu esqueci de falar para vocês uma coisa. Para vocês começarem a trabalhar, tem a questão do resíduos sólidos. Vocês têm que fazer um contratozinho com a empresa de resíduos sólidos. Se você vai fazer curativo, se você vai fazer administração de medicamento intramuscular, aí você faz um contrato aqui em Fortaleza Braslimp. Você tem que fazer um contratozinho com essa empresa de resíduos sólidos, que a gente, como enfermeiro, tem a responsabilidade social incutida. Então, a gente não pode abrir o nosso consultório e, de repente, jogar o nosso lixo no lixo comum. Não pode. A gente tem que ter um contratozinho, você paga por quantidade de lixo que você produz. Chega a ser bem barato, não é tão caro. É caro para quem tem hospital grande, aquelas coisas todas. Mas para quem tem consultório próprio, vai de acordo com um contratozinho lá, de acordo com a quantidade de quilos de lixo que você produz. Então, é importante que você procure, porque a gente tem uma responsabilidade social incutida nossa enquanto enfermeiros. Né? Então, faço propaganda lá da Stephanie, da Clienf, que é a clínica de enfermagem que funciona aqui no Parque Ayrton Senna, em Fortaleza. O Instagram dela é Clienf Clínica de Enfermagem. Clienf Clínica de Enfermagem. Você pode colocar lá no Instagram, que tem várias publicações dela. Bom, gente, essa é a minha palestra voltada ao empreendedorismo, voltada para a abertura de consultórios de enfermagem. Eu gravei ela antes da pandemia, eu acredito que no início desse ano, no início desse ano eu gravei essa palestra e está lá disponível gratuitamente no site, no YouTube, no Prepara Enfermagem, que é o canal que eu, Ana Paula, enfermeira, criei para poder falar de legislação, para poder falar de empreendedorismo, para poder dar suporte a quem precisa. E eu fiquei tão feliz outro dia que eu estava em Foz do Iguaçu, por ocasião do 22º CBCenf, e o nosso stand era perto do stand do Amazonas, né? A Amazonas, aí já vem o C logo em seguida. E aí um aluno disse: você é a Ana Paula Brandão, do Prepara Enfermagem. Eu assisto suas aulas, eu sou lá do Amazonas, sou graduando de enfermagem e eu estudo pelas aulas do... fiquei maravilhada, né? Porque eu já consegui... Aí cheguei, voltei para Fortaleza morta de feliz. Tatiele, tu não sabe de uma coisa, que a Tatiele é minha assessora. Eu encontrei um aluno lá do Amazonas que assiste nossas aulas. Enfim, esse depoimento dele foi importante porque eu vi que o canal está surtindo o objetivo, está alcançando o objetivo pelo qual ele foi criado, para o qual ele foi criado, que é levar conhecimento para os profissionais aí da enfermagem. Tá bom, Nuno? Eu vou ficar por aqui com vocês. Tem o Instagram, @enfermeiranapaula. A Tatiana está me lembrando aqui. Quem quiser me seguir lá, eu acho que o Nuno já me segue por lá. @enfermeiranapaula. Tem um bocado de coisa importante da enfermagem, viu, gente? Eu faço muita propaganda da minha profissão, a profissão que eu escolhi para mim, eu escolhi para exercer. Não gosto de gente pessimista perto de mim, de dizer, eu não estou bem, eu não gostei da... Não gosto. Se você for lá para o meu Instagram para ser pessimista, não vá. Vá para ser otimista, vá para dizer que eu sou enfermeira porque eu tenho orgulho de ser enfermeira, eu escolhi ser enfermeira. Eu até brinco...
Eu brinco aqui, porque a gente tem que ser muito positiva. As enfermeiras estão dando show, os auxiliares e técnicos de enfermagem estão dando show nessa pandemia, estão se dedicando, estão fazendo a diferença. Isso é a enfermagem que eu quero para mim, a enfermagem que eu quero divulgar, é a enfermagem que dá certo, é a enfermagem que está prevalecendo aí diante de tanta dificuldade. Nós estamos tendo aí o reconhecimento e a valorização que a gente quer ter da sociedade enquanto profissional. Nuno, muito obrigada, eu fico aqui para a gente dividir aí as perguntas, tá bom? Tudo bem, Ana Paula, muito obrigado. Eu estou acompanhando aqui o chat, fico tirando a visão para acompanhar o chat, para ver as perguntas. As meninas da comissão também estão separando. Muito obrigado. São muitas perguntas. Eu vou tentar selecionar assim, as que eu acho que não foram, acho que precisam ser mais esclarecidas para os participantes. Né? Eu vou começar com uma da Micaele Santos. Doutora Ana Paula, bom dia. Quais são as áreas que atualmente estão mais se destacando em consultórios de enfermagem? A área maior carro-chefe aqui é saúde da mulher, por incrível que pareça, né? A maioria dos consultórios que eu conheço é saúde da mulher. Depois vem a parte de estomoterapia de feridas, que é um destaque gigantesco aqui de consultórios, abrindo consultórios voltados para cuidados de feridas. E uma coisa importante, você não precisa ser estomoterapeuta, ter a especialidade para cuidar de feridas, certo? Você precisa, se você for se especializar em feridas complexas, em coberturas complexas e tudo isso. Mas para você cuidar de feridas, é uma prerrogativa nossa que está lá nas nossas atribuições, curativos e feridas, inclusive nas competências dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, para montar o seu consultório voltado para feridas, você não precisa ser um estomoterapeuta. Claro que se você for estudar estomoterapia, você vai ter mais conhecimento de estomoterapia ou dermatologia, né? Você vai ter mais conhecimento para atuar, mas não é necessário. Em segundo lugar, vem nessa área de feridas, cuidados com pele, né? Estomoterapia e dermatologia. E tem nos últimos meses, eu acho que 3 consultórios que foram abertos voltados para as práticas integrativas complementares, com acupuntura, com a prática de acupuntura, com a prática de aromaterapia, de reiki. Das 22 práticas integrativas que foram chanceladas pelo COFEM, já tem enfermeiro abrindo consultório nessa área, voltada para a área de saúde mental, né? Fica ali dentro do rol de saúde mental, mais voltadas para as PICs, né, com as terapias acopladas a um diagnóstico, a uma recuperação do paciente que está aí precisando de práticas integrativas para se recuperar de alguma morbidade que lhe afete aí mentalmente. Complementando essa pergunta da Micaele, eu queria saber, Ana Paula, assim, dentro da tua experiência, nas clínicas que você tem acompanhado, como é que tem sido colocada a questão do processo de enfermagem, da sistematização? Isso é pré-requisito? Tem sido colocado como pré-requisito? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a gente precisa gerar indicadores, a gente vai estar até falando isso na live do último dia, falando sobre a importância de gerar indicadores para demonstrar o impacto do cuidado de enfermagem, e eu acho que esses indicadores também são importantes na perspectiva do empreendedorismo. Então, a minha pergunta é, como você tem visto isso, como você tem trabalhado isso dentro dos consultórios que você tem acompanhado aí no Ceará? Nós temos uma resolução, né, de SAI, então, tudo que existe resolução, existe uma obrigatoriedade. No entanto, a gente ainda é muito inexperiente em usar a SAI. Eu falo isso assim para uma crítica construtiva para a enfermagem. A fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem bate muito em cima para que os hospitais façam a sistematização. E eu, Ana Paula, nos consultórios, eu tenho focado muito que o enfermeiro coloque o processo de enfermagem, coloque a sistematização para ser realizada, porque somente com ela a gente consegue caracterizar a ciência da nossa profissão, com a SAI.
né? Então, se eu chegar no consultório e a enfermeira não tiver implantada a SAI, claro, a gente não trabalha com punição, o Conselho Regional não tem essa característica de estar punindo a pessoa por uma situação dessa. A pessoa só é punida se ela descumprir lá o que está no Código de Ética depois de um processo amplo de defesa, de contraditório dela. A gente vai orientar e explicar para ela a importância dela ter dentro do seu consultório de enfermagem o processo de enfermagem implementado, porque ela começa a observar que o trabalho dela, o que ela está, o processo de trabalho que ela resolveu, que ela criou, que ela planejou para aquele paciente, depois que ela implantou as medidas, ela está tendo um resultado. E se o resultado está sendo positivo ou não está sendo positivo para aquele determinado paciente. Então, é esse planejamento, é esse processo de enfermagem que a gente precisa colocar, até mesmo para a gente poder ter cacife, para dizer, é a enfermagem que está recuperando. Você imagina uma enfermeira tomoterapeuta pegar um paciente com uma ferida grave e ela fazer a coleta de dados, ela fazer o diagnóstico de enfermagem ali de acordo com o NIC, com o NOC e com o NANDA, e deve ter outros aí, porque eu me formei há mais de 10 anos, né? Se tiver, tem mais um que eu estou esquecendo agora. Mas é o NIC, o NOC, o NANDA, e eu esqueci o terceiro. Assim, pronto. Então, assim, façam os diagnósticos de acordo com as recomendações que são importantes. Depois que eu fizer o meu diagnóstico, fazer o meu planejamento, a minha implementação, eu vou para a minha avaliação saber se o método que eu estou usando naquela ferida ele está sendo eficaz. E na maioria das vezes, o método desenvolvido pelo enfermeiro tem sido eficaz. E onde é que ele vai poder dizer isso? Onde é que ele vai mostrar para a sociedade que o método escolhido, o planejamento, a execução dos processos que ele escolheu está sendo eficaz? É na sistematização da assistência. Depois ele vai poder pegar esse próprio documento dele, do consultório dele, e escrever um artigo, uma pesquisa científica, publicar numa revista como a nossa revista do Corém Ceará, que eu vivo pedindo para quem tem consultório publicar, eu vivo implorando as meninas. Vocês publiquem na nossa revista para mostrar que a enfermagem está ocupando outro espaço, que é o espaço do empreendedorismo e da autonomia de realizar as suas atividades. Então, gente, é muito importante isso. Eu uso muito lá no meu consultório a NANDA, o NIC e o NOC. Eu uso muito eles, né, da forma que eu aprendi lá há mais de 10 anos atrás, que eu acho que já tem mudado muita coisa hoje, porque eu não tô ensinando graduação de enfermagem, mas o que eu aprendi lá não tem muita diferença para hoje, não. A resolução é de 2009, é a mesma resolução que está em vigor hoje. Então, basta você seguir esses parâmetros e não se engane. Às vezes a gente diz, eu não gosto de fazer SAI. Eu já vi um monte de colegas dizendo, não gosto de fazer SAI. Gente, a gente tem que fazer a SAI. A gente precisa fazer a SAI, porque senão como é que a gente vai mostrar o nosso valor? Que o nosso trabalho através da sistematização adequada, do processo de enfermagem adequado no paciente que a gente precisa. Então, não é só dentro do hospital, não, que a gente faz SAI, não. É enfermeiro, está atendendo, exige, sim, o processo de enfermagem adequado e correto para que ele possa se estabelecer ali no mercado de trabalho. Hoje a gente tem uma fila, eu tenho uma fila, às vezes, de paciente lá no consultório para ser atendida por mim. Mas esse atendimento é porque a gente busca fazer o melhor para elas que procuram a gente lá no consultório. E o resultado que eu vou fazendo dos casos, que eu vou fazendo junto com elas. Olha, você esteve aqui comigo nesse dia, apresentava esse quadro, a gente identificou esses sintomas, essa sintomatologia, eu coletei esses dados, eu fiz esse planejamento aqui para você, eu diagnostiquei você com diagnóstico de enfermagem X, Y e Z, eu implementei aqui para você esses cuidados de enfermagem e hoje você está recuperada. No retorno de uma paciente, se eu fizer isso, olha o que eu fiz aí, as 5 etapas aí com ela lá no meu consultório. Hoje você está voltando, você está recuperada. Por um processo de enfermagem, algo científico, algo que foi estudado por enfermeiras que nos antecederam, enfermeiras precursoras que criaram os processos de enfermagem para que a gente pudesse hoje trabalhar de forma científica.
Eu falo demais, né? Não me perdoe. Não, eu estou adorando. Pode continuar, fique muito à vontade. Eu fiz essa pergunta, é uma pergunta pessoal, porque eu acho que realmente, é como você falou, a gente precisa seguir o método científico, precisa fortalecer isso. E agora, com a tendência de cada vez mais os enfermeiros estarem empreendendo, eles precisam também entender que, além de todas as resoluções que normatizam a abertura de um consultório de enfermagem, nós temos uma resolução que orienta o método de cuidado, né? O método científico da enfermagem. E acho que isso é uma coisa muito importante para ser destacada. Aí tem outras perguntas aqui, eu vou selecionando. Tem a Nayara Teles pergunta por que essa temática é pouco trabalhada na formação do enfermeiro. Bom, gente, eu não sei se hoje vocês estão tendo a oportunidade na Semana da Enfermagem de conhecer, né, sobre ela, mas é algo muito novo na enfermagem, novíssimo. Posso dizer para vocês que é novíssimo. O celular está dizendo aqui que está descarregando. Deixa eu botar aqui o carregador. Vou tentar falar bem mais alto, tá, Nuno? A gente via psicólogos abrindo seu consultório de enfermagem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não está me ouvindo? Balança aí a cabeça. Tá, né? A gente tinha psicólogo se formando, abrindo seu consultório de enfermagem. A gente tinha fisioterapeuta se formando, abrindo seu consultório de enfermagem. A gente tinha outras profissões, fonoaudiólogo. E a enfermagem se formava e achava que só podia ir trabalhar ou no hospital ou no posto de saúde. Eu falo muito isso para os meus alunos, Ana Paula. Muito. Alguém me justifica, como professor falando assim, você falando da sua, você está na prática, na vivência, na gestão, e eu falando como professor, e quem está assistindo essa live, que foi meu aluno, ou que já assistiu alguma coisa com uma fala minha, eu faço a mesma pontuação e ainda pergunto, qual é a diferença, onde é que está a questão do enfermeiro não avançar nessa perspectiva, porque nós temos enfermeiros mestres, doutores, especialistas, a gente conhece enfermeiro. Todo mundo que está aqui assistindo essa live agora tem uma referência de enfermeiro. Então, qual é o limite? Eu acho que a resolução, né, a resolução 568, ela traz um avanço para a enfermagem, nessa perspectiva, né? Sim, um avanço gigantesco. Eu costumo fazer muita propaganda por conta disso. E eu tenho vivenciado isso na minha vida. Eu pedi exoneração de um concurso público aqui do Estado para trabalhar por conta própria. Então, eu consigo hoje tirar o meu salário, o salário que eu tirava enquanto concursada. Não estou aqui fazendo propaganda para você deixar seus concursos, não. Estou dizendo que a minha pessoa, naquele momento, eu tomei uma decisão pessoal. Então, eu deixei de estar ali, eu pedi exoneração de um determinado concurso e fui fazer aquilo que eu gosto. Porque eu gosto de fazer o que eu faço no meu consultório de enfermagem. Promoção da saúde. Às vezes tem paciente que vai lá para falar comigo, conversar comigo sobre o casamento. Às vezes ela não quer nem só a consulta ou fazer a coleta histopatológica ou acompanhamento de alguma coisa. Ela quer conversar com alguém. E ela encontra na pessoa da enfermeira a segurança adequada para ela conversar até sobre o casamento dela. Então, hoje eu posso lhe dizer que essa perspectiva de achar que a enfermagem é só hospital ou só posto de saúde, ela é uma perspectiva equivocada. Você precisa entender que nós temos diversos horizontes. Gente, a enfermagem nas PICs, eu sou encantada com as PICs. Eu sou encantada com o enfermeiro que faz prática integrativa e que monta consultório voltado para a saúde mental. Eu sou encantadíssima com a possibilidade do enfermeiro hoje poder fazer a diferença na vida das pessoas e dentro da sua formação. Então, as graduações não têm abordado muito, Nuno, não tem. Eu peço que você aborde mais aí na sua instituição, porque não está dentro do projeto pedagógico das disciplinas, como não tem diversas coisas. Quem é enfermeiro não pode ficar só ali nos conhecimentos que são ofertados na instituição, tem que buscar mais, tem que estar sabendo o que está sendo discutido na enfermagem nacionalmente, internacionalmente, tem que saber quais são as resoluções que têm saído pelo Conselho Federal todo mês, sai resolução nova, tem que estar atento ao que está sendo discutido na enfermagem para poder trazer perspectivas
de trabalhos importantes que a enfermagem desenvolve hoje, enquanto profissão que não executa suas atividades somente na assistência hospitalar. Eu tenho uma amiga que chegou aqui para mim outro dia desolada. Eu me formei faz 3 anos e não consigo emprego no hospital. Eu disse, amiga, vamos mudar aqui sua perspectiva. Eu acho que você está focando aí só em atender na área hospitalar, na área assistencial. Vamos mudar sua perspectiva aqui. O que é que você gosta de fazer na enfermagem? Aí a gente foi conversando, eu atendi ela umas 3 vezes aqui no Corém, e aí ela já montou a sua consultoria, já está ganhando dinheiro com a consultoria dela, e também executando outras atividades importantes, né? Então, eu acho que é isso, tá? Eu falo demais. Não se pode em relação a falar, pode ficar à vontade. Está todo mundo aqui comentando no chat do YouTube, falando, parabenizando pela palestra, né? Eu concordo com você no sentido de que a gente precisa discutir isso mais na graduação. Eu acho que as ferramentas digitais, elas estão aí exatamente para isso. Hoje é você, amanhã poderá ser uma dessas enfermeiras que você citou, que são enfermeiras empreendedoras também, além de você. E aí a gente pensar num momento de conversa, né, com mais tempo até. Uma pergunta que eu achei interessante, na verdade foram várias pessoas perguntaram de forma diferente, foi em relação à questão, Ana Paula, dos valores cobrados, dos honorários disponibilizados. Eu confesso que eu não é uma pergunta, uma dúvida minha. Há no Corém ou no COFEM algo que normatize, que oriente, igual existem outras profissões, quanto aos honorários? Existia, nós tínhamos uma tabela de preços de procedimentos de enfermagem, inclusive essa tabela, ela está disponível ainda no site, mas ela está desatualizada. Mas o CAD, que é o Conselho Administrativo a outra sigla, o CAD, Conselho Administrativo, voltado para a parte de finanças, ele judicializou essa tabela com uma perspectiva de dizer que a gente não podia, estava fazendo reserva de mercado e não podia estabelecer aquela tabela. Está judicializado. Enquanto isso, o que é que eu tenho feito? Eu tenho orientado as pessoas que vão abrir os consultórios sobre quanto é que está o preço no mercado de determinado procedimento. Então, a gente faz um apanhado no mercado, por exemplo, eu tenho várias clínicas populares aqui em Fortaleza. Então, na área do centro, eu fiz uma pesquisa, eu fui em 3 clínicas e anotei qual era o preço que os obstetras estavam cobrando para fazer a coleta citopatológica no centro da cidade. Então, fui lá para a periferia e busquei encaixar um valor que coubesse no bolso daquelas pessoas que estavam precisando daquela consulta, daquela coleta citopatológica, envolvendo todos os custos que eu tenho, inclusive os custos com o laboratório, que a gente precisa fazer um convêniozinho com o laboratório de análise clínica para poder fazer a coleta citopatológica. Então, coloco tudo isso e tento colocar num preço que seja favorável ao mercado, favorável ao local em que o meu consultório está disponibilizado. Então, eu sempre vou dando essas orientações. Outro dia eu fui até a cidade de Limoeiro do Norte, inaugurar um consultório de enfermagem de um colega enfermeiro, Robson Rafael, e ele estava em dúvida quanto aos preços. Aí a gente deu uma voltinha ali na área do consultório dele, onde estava inserido o consultório, e a gente foi fazendo adequações. Robson, você acha que se você cobrar R$100 para fazer um curativo de uma ferida normal, você acha que a população que está aqui em volta vai ter condições de pagar R$100? Então, a gente vai fazendo muito esse levantamento. Hoje nós não temos essa tabela, mas nós estamos nos baseando pelo o valor que está posto no mercado, disponível no mercado por outros profissionais e o local em que o nosso consultório está inserido. Né? Se eu não vou poder colocar uma coisa muito cara se o meu consultório está inserido dentro da periferia da capital ou do interior. Eu tenho que colocar valores que sejam acessíveis para que o meu consultório depois eu fique perguntando, por que eu não tenho cliente, qual é o problema e tal. Então, eu tenho que estar fazendo essa análise toda. Mas hoje, nós temos uma tabela que circula pelos sites, né, dos conselhos,
mas essa tabela está sendo judicializada e o COFEN está em fase de recurso contra esse conselho, né, administrativo relacionado à parte de preços e custos, para que ele libere a nossa tabela e a gente possa atualizar os valores e dar um norte de valores para esses profissionais, porque a tabela nada mais é do que um norte de valores. Ela também não vai ser algo fixo, porque, como eu falei para vocês aqui, vocês têm que se basear pelo local onde está inserido o seu consultório. Eu acho, Ana Paula, que essa tabela ela vem muito a agregar. Acho que a sua fala no sentido de conhecer, vem lá no início da sua fala, você tem que saber onde está pisando, você tem que saber qual é o seu público, né? Qual é a complexidade do procedimento que você vai realizar, porque tudo isso é um curativo complexo, usando uma cobertura, que a gente sabe que existem coberturas com um elevado valor, né? Mas também existem os curativos mais simples. Eu acho que o enfermeiro ele tem que ter essa reflexão no sentido de entender que público é aquele que ele quer atingir. Vem de realmente um estudo, não se abre de uma hora para outra. Né? Acho que isso até responde uma pergunta de uma pessoa que está no chat e pede que eu acabei de me formar, eu posso abrir um consultório? Eu acho que não é questão de poder, eu acho que você tem que se debruçar disso, tem que fazer um estudo, tem que se preparar financeiramente, porque você precisa de capital, você precisa de investimento, você precisa de uma boa marketing, né? E precisa também construir um nome, porque eu acho que isso a gente começa, quem está aí na graduação ainda, começa na faculdade, a gente começa a construir o nosso nome, a gente começa a mostrar o nosso papel, o nosso desempenho na graduação. E quando a gente sai dela, a gente precisa usar isso, né? Acho que a população ela passa a enxergar, certa vez, o fulano me ajudou, o atendimento dela ela é boa, uma boa enfermeira, e o boca a boca nesse processo, ele é uma das melhores ferramentas de marketing. Né? Então, assim, eu vejo, acompanho você desde quando eu morava no Ceará, que eu morei muito tempo no Ceará, quando eu falo Ceará, eu fico muito feliz, que eu gosto muito. E, assim, acompanho a sua divulgação, o empenho do seu empenho no sentido da divulgação de enfermeiras, né, enfermeiros, empreendedores, que isso é muito bom para a enfermagem. É uma pergunta que eu sempre fiz antes mesmo de se começar a discutir mais fortemente essa questão do empreendedorismo. Onde é que está a limitação? Até então, você até tirou uma dúvida minha no sentido de que antes a gente poderia sim abrir, porém era um processo muito mais burocrático. E quando eu me formei, quando eu era estudante, eu entendi que isso não era possível. Entendeu? E eu ficava, meu Deus, eu não quero ir para esse setor, não quero. Eu queria fazer isso, mas eu entendia que era impossível, e era um questionamento meu. E hoje, diante de todas essas discussões, a gente vê que a gente precisa avançar, precisa sim dar o nosso nome. Eu acho que isso também engrandece muito a enfermagem, né? E eu acho que a gente tem muita coisa ainda a avançar nesse sentido. Tem outras perguntas. Yasmin pergunta quais são os procedimentos mais realizados pela enfermagem, pelos enfermeiros nos seus consultórios. Assim, aqueles procedimentos que o enfermeiro pode colocar que vai ter uma boa procura, digamos assim. Acho que foi isso que ela quis perguntar. Eu vou falar por mim, né? Lá no consultório é a coleta citopatológica, é o carro-chefe. A coleta citopatológica, ela chega a ser 80% de todos os atendimentos que eu realizo hoje. E depois vem os curativos, né? Os curativos que são procurados, porque como eu não sou estomoterapeuta, eu opto por não trabalhar muito essa relação da parte da estomoterapia, mas é por uma decisão minha, pessoal. Porque para eu começar a trabalhar com feridas, eu até faço os curativos simples, faço orientação, cuido de muitos curativos lá na região de pessoas, né, com a evolução, inclusive, deles, de forma muito tranquila. Mas eu não foco muito nessa área porque eu preciso parar minhas atividades, que eu tenho as outras atividades, como a presidência do CORE, que me toma muito tempo, para eu estudar estomoterapia.
para eu poder me capacitar nas coberturas adequadas, nos processos de cicatrizações adequados para determinadas feridas. Então, eu faço cuidados voltados para feridas, de feridas que são feridas simples, que a gente chama de curativos simples, né? Quando é um curativo mais detalhado. Eu vou e corro nos meus amigos estomoterapeutas, aí eu mando uma foto, faço a foto, peço ajuda. E eu tenho muito amigo, Marcos Welton, que é um colega que tem uma loja de material hospitalar aqui na cidade de Itapipoca, me ajuda muito também. Quando eu tenho algum paciente que eu não consigo identificar o que eu vou usar na ferida, me ajuda, né? Então, assim, eu vou ajudando e também recebo muitos feedbacks positivos. Aí Ana, essa ferida é importante que ele seja acompanhado por um estomoterapeuta. Aí eu vou conversar com a paciente. Muitas vezes, a paciente lá da minha região, ela não tem dinheiro para nada, ela tem muita dificuldade de acesso a material, a tudo. Então, eu acabo, às vezes, adotando essas pacientes para mim e ajudando ela a se recuperar, porque eu sei que eu não vou poder indicar ela para um consultório de uma amiga minha, estomoterapeuta renomada, porque o custo de lá é muito caro para aquela minha paciente que sobrevive de um salário mínimo. Né? Então, tudo isso eu vou fazendo as avaliações, mas o carro-chefe é saúde da mulher com a coleta histopatológica e o cuidado voltado para feridas. Ainda nesse ponto, deixa eu identificar, Cleiton Góes Passos pergunta sobre as questões de vacinas. Será que é factível a enfermeira? Vacinas? Eu não ouvi direito. Vacinas? Isso. Bom, eu tenho aqui uma colega que montou uma clínica de vacina. Aqui, 2 enfermeiras, são sócias, e eu acompanhei desde os primeiros momentos. Você precisa ter muito capital para você montar a clínica de vacinação, porque você precisa comprar as vacinas e você precisa fazer a clientela. A vacina, ela tem data de validade. Determinadas vacinas, por exemplo, se você abrir de manhã, com 8 horas você tem que desprezar o restante das vacinas. Então, se você abrir e comprar um frasco para vender uma dose das vacinas, talvez não seja tão eficaz. Então, você precisa ter muito dinheiro para montar toda a estrutura da sua clínica de vacinação, a sua clientela, para você poder começar a ofertar determinadas vacinas, que tem um custo aquisitivo muito caro, e muitas vezes você compra um tubo para vender apenas uma dose. Então, para você montar clínica de vacinação, tem muita gente que tem familiar que tem dinheiro, né? Eu não tenho essa relação aí de ter muita grana para investir. Então, eu vou investindo nas coisas mais simples. Mas a clínica de vacinação é um sonho de toda enfermeira que se forma montar a sua clínica de vacinação. Mas, para isso, você precisa... A primeira coisa que você precisa começar a estudar são as normativas da Sociedade Brasileira de Imunologia. E é uma área em que os pediatras não deixam muito a enfermagem entrar. Essas minhas amigas tiveram muita dificuldade, porque eram enfermeiras, e os pediatras, eles dominam esse campo de atuação, de clínica de vacinação, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo. Mas nós já temos experiências de clínicas aqui de enfermeiras, viu? Que enfermeiras montaram, e elas estão, inclusive, a franquia delas já está dentro de 5 shoppings aqui de Fortaleza. Elas já conseguiram colocar dentro de 5 shoppings. Tem sido um sucesso. Mas elas precisaram de muito dinheiro para iniciar. Ana Paula, Deninha Vieira pergunta, e a enfermagem na estética? A estética, o COFEM conseguiu garantir a atuação da enfermagem na estética. Não sei se você tem acompanhado, mas tem cerca de... Antes da pandemia, a gente estava divulgando, estava judicializado. O Conselho Federal de Medicina tinha judicializado a resolução da enfermagem na estética. E antes mesmo de iniciar a pandemia, o COFEM conseguiu garantir em fase... não existe mais como eles entrarem para judicializar. Então, é a última decisão, na última instância que a gente... no jurídico, de que o enfermeiro pode atuar sim na estética, e é uma área muito promissora, é uma área que eu tenho
conhecido também pessoas que estão tentando já montar nessa área consultórios e trabalhos voltados para essa área de estética, voltada para a área de massoterapia, para a área de drenagem linfática. Aí elas vão se capacitando e vão fazendo cursos de capacitações livres, né? Que é uma atuação livre. Então, já tenho visto enfermeiros focando nessa área, e hoje o enfermeiro pode, sim, fazer a pós-graduação estética, que o COFEM conseguiu garantir essa atuação. A atuação está um pouco limitada no que diz respeito a alguns procedimentos de botox, algumas coisas mais amplas, mas a atuação na estética está respaldada. Tem, inclusive, um vídeo meu com o Dr. Manuel Neri, no canal Prepara a Enfermagem, que a gente está falando dessa conquista para a enfermagem. Você que está nos acompanhando pode acessar o Prepara, está no Prepara, né, Tatiana? Pode acessar o nosso canal Prepara a Enfermagem, tem lá um vídeo. Está eu e o Dr. Manuel Neri gravando sobre a enfermagem estética. Muito bom. Eu tive uma experiência, né, como paciente, né, como usuário de uma clínica de estética, que eu fui fazer um procedimento simples e cheguei lá, tomei decisão de fazer outros procedimentos, né, de estética. E aí, quando terminou, foi que eu soube que a profissional que tinha me atendido era uma enfermeira. E aí, né, eu fiquei, poxa, eu gostei, eu sou um pouco resistente, meu limiar de dor é um pouco, né, mas eu passei por essa experiência de, poxa, que legal. E eu gostei do serviço, do formato, como foi feito, e tinha diferença em relação a outros profissionais, né, assim, no sentido do cuidado, da empatia, do cuidado mais detalhado, de saber o que estava me levando totalmente assim, uma diferença. Eu fiquei muito feliz e dias depois eu soube da questão que foi judicializado, mas que bom que o COFEM já conseguiu reverter. Para mim é novidade. Eu não tinha. Ana Paula, uma pergunta. Essa questão dos consultórios, né, dos consultórios e das clínicas de enfermagem, há alguma experiência dessas clínicas e da vinculação com o serviço público? Por exemplo, um atendimento, que você está fazendo, você disse que o carro-chefe é o exame citopatológico. E aí você, durante o citopatológico, identifica lesões, né, que podem ser lesões precursores, neoplasia. Como lidar com uma situação dessa que, por exemplo, sabendo que esse paciente não tem um poder aquisitivo para procurar um serviço privado, né, e que possa atender essa necessidade de cuidado, como lidar com a situação dessa, por exemplo? Eu encaminho, quando eu pego uma paciente dessas que eu não posso laudar, né, porque o laboratório faz, então eu tenho uma parceria com o médico que faz o laudo, é importante que isso fique bem claro, né, então eu tenho um médico que eu tenho um contrato com ele no meu consultório, e quando ele identifica que o resultado da mulher é um resultado de lesão intraepitelial, ou que precise de uma colposcopia ou alguma outra coisa, e que essa mulher não pode fazer, não tem poder aquisitivo para realizar de forma particular, eu faço lá dentro do meu consultório, os meus receituários são todos com a minha logotipo, né, que é enfermeira, meu corém, meu nome, tudo bonitinho. Então, eu faço o encaminhamento para o Instituto de Prevenção do Câncer, aqui de Fortaleza, que é porta aberta. Então, eu coloco tudo que eu identifiquei, desde o primeiro momento, o diagnóstico de enfermagem que eu identifiquei, coloco tudo nesse meu documentozinho e encaminho ela para a enfermeira que está de plantão no IPC, que tem uma enfermeira que recebe essa demanda aqui, ou no IPC ou no ICC, que o ICC não tá atendendo porta aberta mais, mas tem vários serviços que atendem porta aberta. Então, o que é que eu oriento a paciente? Você vai chegar lá e vai procurar uma enfermeira do plantão. Aí a paciente já vai informada. Quando você encontrar a enfermeira, você se apresente e mostre o documento que eu estou mandando aqui para a enfermeira. Então, assim, pode ser também o peso do nome, eu não sei, porque eu estou na condição de presidente do Corém agora, mas eu nunca tive um problema em encaminhar ninguém, mesmo antes de ser presidente, quando as enfermeiras já pegavam, já liam todo, claro, vai todo detalhado, eu coloco
copia, faço desenho, faço pinto, faço tudo bonitinho, tudo dentro do documento e mando. Quando ela chega para a enfermeira, que a enfermeira identifica, a enfermeira já coloca ela, encaixa ela no sistema, né? O Único de Saúde já referencia ela para onde ela precisa ser referenciada, se acontecer isso. Quando acontece isso, e eu já peguei, viu, casos de câncer avançados no meu consultório, e, inclusive, todo final de ano, ou mês de maio, eu sempre, para esses locais que eu mando as minhas pacientes, que são locais de porta aberta, eu sempre gosto de mandar uma carta, um mimo para as enfermeiras de lá, porque elas não têm obrigação nenhuma de estar, elas fazem porque são enfermeiras e elas veem a situação da paciente e se colocam. Então, eu sempre mando uma homenagenzinha para a equipe de enfermagem lá, não porque elas estão recebendo as minhas pacientes, mas porque elas estão sendo empáticas. Ao se deparar com uma situação dessas, elas estão colocando em primeiro lugar a vida daquela pessoa que está precisando de atendimento via Sistema Único de Saúde. Eu tenho uma boa parceria aqui com as minhas amigas, enfermeiras, colegas de profissão. Nunca aconteceu de eu encaminhar um paciente para um serviço de porta aberta e essa paciente voltar por falta de atendimento. Sempre elas foram atendidas. É o que é que eu falo para minha paciente. Se você não for atendida, você volte aqui e me avise para a gente resolver. Aí a gente sempre faz assim, esse trabalho. É um trabalho muito social que eu faço também no meu consultório, mas porque eu gosto, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer esse trabalho. Eu me sinto feliz, eu me sinto realizada quando eu posso ajudar alguém que precisa. Fico muito feliz, assim, ver sua fala, né? Assim, do quanto é importante a gente reforçar essa parceria, essa empatia entre os profissionais de enfermagem, né? Saber que independente de estar no serviço público, de estar num consultório de enfermagem, numa clínica de enfermagem, o quanto é importante a gente poder contar um com o outro e o quanto é importante a gente dar um feedback, reconhecer, valorizar o colega, né, e ter essa empatia com o outro. Isso é muito, muito positivo, assim. São muitas perguntas, depois você ficar à vontade, a gente pode selecionar e mandar para você, mandar os e-mails dos participantes, mas eu tenho uma pergunta, que na verdade, assim, não é uma pergunta, eu quero saber o que você acha, o que você pensa, que são os principais desafios no futuro do empreendedorismo em enfermagem. O empoderamento. No empoderamento, vocês que me assistem, é o principal desafio. Eu tenho que empoderar os enfermeiros para que eles possam ganhar o mundo do empreendedorismo. E quando eu empodero eles, eu estou dizendo para eles, vai que você pode. Você pode, vai, se joga. Né? Então, o maior desafio hoje é o medo, né, e a insegurança. Se vai dar certo, se não vai dar certo o negócio, as dúvidas. Então, o maior desafio hoje é empoderar a enfermagem, dizer para ela que ela pode, né, empreender, que ela, mesmo não tendo tanto recurso, ela pode começar devagarzinho com alguns procedimentos e depois ir ampliando esses procedimentos e ganhando a vida. O que não pode é a gente achar que a nossa atuação está limitada. Isso não pode acontecer. Então, essa atuação do empreendedorismo ela é maravilhosa. Tem uma enfermeira, ela é de Alagoas, a Cristina. A Cristina, ela trabalha com uma empresa, Baby Care Assessoria. Ela trabalha fazendo body pins. Começou fazendo body pins. Começou fazendo a administração, a punção segura do body pins. É uma tendência, as pessoas gostam de usar pins no nariz, na boca, no umbigo, e ela começou a fazer o nome dela, a propaganda dela, de que ela faz a implantação do pince de forma segura. Procure uma enfermeira para fazer a aplicação do seu body pince. Não faça com qualquer profissional. Os novos e futuros profissionais da enfermagem, de que basta eles quererem, que eles podem, né? Empoderar significa isso, é dar poder a quem precisa do poder para executar esse poder aí de forma
eficaz dentro de uma profissão hoje que é uma profissão que tem maior destaque. O maior número de profissionais da saúde hoje é a enfermagem. Nós estamos presentes em mais de 80% de todas as instituições de saúde, seja SUS ou seja privada, a maioria é enfermagem. Então, é uma profissão gigantesca que a gente precisa empoderar. Quando eu falo em empoderar no empreendedorismo, eu também não posso deixar de lado que esse empoderamento precisa passar pelo conhecimento da legislação de enfermagem. Ele é necessário. Inclusive, entender o papel dos seus conselhos, como eu falo em todas as profissões, entenda o que é o papel do conselho, para que você não seja pego aí por desconhecimento e seja chamado de ignorante por muitas pessoas. Às vezes eu pego vários profissionais que tecem comentários assim absolutamente ignorantes sobre o papel dos conselhos. Então, o enfermeiro empoderado, ele sabe qual é o seu papel, qual é a sua competência, qual é a competência do seu conselho, e ele está a par de tudo que tem acontecido na enfermagem nos últimos meses, nos últimos anos. Então, o maior desafio hoje não é só no empreendedorismo, mas o empreendedorismo é maior ainda porque a pessoa está sozinha ali para empreender. O maior desafio é empoderar. Então, a enfermagem precisa. Empodera a enfermagem é o meu lema, porque a gente precisa botar na cabeça dos profissionais da enfermagem que eles detêm o poder de exercer qualquer uma das frentes de atuação que a enfermagem possibilita para a gente. Depois da fala dessa, a gente fica mexido, né? Então, assim, Ana Paula, tem inúmeras perguntas aqui. Queria ter mais 2 horas para poder a gente estar conversando. Eu tenho só que falar para você do meu tempo, que é bem corridinho aqui. Mas muito obrigado por essa manhã, esse tempo, né, que você disponibilizou para estar compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento dentro da área do empreendedorismo, né, e consultórios de enfermagem. A gente, em nome de todos os participantes que estão aqui no chat, fazendo elogios à palestra, elogios ao seu posicionamento, né? Em nome de todos nós, a gente agradece a sua participação, tá? Eu que agradeço, Nuno. É um prazer para mim poder estar compartilhando esse momento com vocês. Quero aproveitar o momento para fazer mais uma vez a propaganda, fazer o network. Você que vai montar o seu consultório precisa fazer seu network. Então, meu Instagram é @enfermeiranapaula. Tem um bocado de conteúdo bacana lá, se você gostar de Instagram. E o canal é o Prepara Enfermagem, que inclusive a palestra desse tema vai estar gravado lá para você que quer aprender um pouquinho mais, que não foi possível hoje. Tem dúvida, manda um direct, que a gente tem o maior prazer em responder também. Nuno, muitíssimo obrigada por poder estar com vocês na manhã de hoje, tá bom? Grande abraço, um beijo para todos vocês. Se empoderem para que a enfermagem consiga alcançar os locais que é necessário alcançar, consiga o reconhecimento e a valorização que nós tanto sonhamos há muito tempo. Um abraço a todos.